Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. A gente está começando mais uma aula de Física e também mais um encontro que a gente fala aqui sobre os nossos temas envolvendo a astrofísica, não é isso? Então, começando mais uma aula de aprofundamento de ciências da natureza na área de Física. A gente vai trabalhar hoje com o tema de evolução estelar. Então, a gente vai trabalhar com um tema que envolve os conhecimentos sobre as estrelas. Tá? Hoje nós vamos até as estrelas. Hoje vou te levar até as estrelas para a gente conhecer um pouquinho sobre o nascimento delas até a sua morte. Tá? Então a gente vai saber tudo sobre as estrelas, composição do que elas possuem na sua superfície, no seu interior, e também o que faz o brilho ou a iluminação, a cor que eu vejo uma estrela mudar. Tá bom? Então na nossa aula de hoje, dia 16 de agosto, conteúdo Astrofísica, Evolução Estelar, disciplina Aprofundamento, Ciências da Natureza, Física. E aí a gente fala também sobre os tópicos que a gente vai compreender na aula de hoje. Bom? O primeiro tópico seria a introdução. A gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre essa introdução, que será a definição do que é estrela, certo? O que é constelação, ok? Além disso, como nasce uma estrela? A gente vai responder essa perguntinha hoje. Como ocorre a produção de energia nas estrelas? Quais são as propriedades das estrelas? Classificação desses corpos celestes? O ciclo de vida das estrelas e os buracos negros estelares. Bom? Por fim, vou deixar algumas atividades para vocês, para que vocês possam responder em casa, tá bom? Vamos então começar aqui a nossa aula. E aí, eu quero que vocês respondam essas 3 perguntinhas. Será que vocês saberiam responder? O que seriam estrelas, como elas nascem e como é sua evolução? Jovens, quando nós olhamos para o céu, conseguimos ver vários pontos brilhantes. Nem todos são estrelas. A gente já viu isso na aula passada, que a gente estava falando dos exoplanetas. E lá, quando a gente comentava sobre os exoplanetas, eu falei, né, que nós conseguimos não observar de perto, como nós vemos os planetas do nosso sistema solar, mas conseguimos ver brilhos de exoplanetas, de galáxias. Mas alguns desses brilhos são estrelas, tá? Alguns desses brilhos são realmente estrelas, porque são corpos luminosos que produzem sua própria luz, como a gente vê nas aulas de EJA 6. É isso? E aí? Se são estrelas, o que seria, professor, uma estrela? Como nascem as estrelas? E como ocorre a sua evolução, a sua vida, né? Como é que ela evolui? E será que ela evolui? Vamos lá. Jovens, estrela é diferente de constelação, tá? Estrela, o que seria estrela, professor? Estrela seria uma enorme nuvem de gás de altíssima temperatura que cria a sua própria energia através de quê? De reações nucleares. E aí a gente vai ver que essas reações, elas ocorrem de tal maneira para formar as estrelas. Bom?
Os povos antigos, eles se dedicaram a observar as estrelas. Muitos povos catalogavam estrelas, tentaram entender o movimento das estrelas e tentaram unir essas estrelas, dependendo aí do seu formato, dependendo da sua proximidade com uma estrela ao lado. E, ao unir essas estrelas, formaram as constelações. Muita gente pensa logo, as constelações do zodíaco, professor. Não, ali é um conjunto de estrelas que nós, para analisarmos melhor esse conjunto de estrelas, unimos elas em diversas constelações. Tá? Então, constelação basicamente é uma união imaginária de estrelas. Não quer dizer que elas estão unidas realmente. É porque elas estão ali próximas de acordo com a minha observação, mas elas podem estar anos-luz de distância uma da outra. Mas de acordo com a minha observação daqui da Terra, elas estão próximas e normalmente formando algum desenho, né? Já a estrela, como eu falei para vocês, é uma enorme nuvem de poeira que veio através de reações nucleares, né? Foram criadas através de reações nucleares. E não esqueça, constelações basicamente são linhas imaginárias que nós unimos às estrelas. Certo? Porém, como nascem as estrelas? As estrelas, elas nascem através de uma nebulosa. O que é uma nebulosa, professor? Nebulosa é uma gigantesca nuvem de gás, hidrogênio e poeiras estelares em turbilhão. Bom? Então é uma gigantesca nuvem de gás e poeira. Que ela tem aí formatos variados, né? Por exemplo, esse formato lembra muito uma mão, né? Lembra muito um dedo. É uma nebulosa que, ao se unir daqui a alguns milhões de anos, pode formar uma estrela. Hoje ela está nesse formato. Hoje ela tem esse formato. Mas daqui a alguns milhões de anos, pode vir a formar uma estrela. Tá? Existe vários formatos para uma nebulosa. Existe a nebulosa olho de gato, que ela está formando uma estrela que no centro parece um olhinho de um gato. Existe essa nebulosa, que eu vou já responder o nomezinho correto dela, mas se eu não estiver enganado, é toque divino, dedo divino, alguma coisa assim. Só não estou recordando agora, mas vou já trazer o nome correto. Tá? E existem outras nebulosas com outros nomes devido ao seu formato, mas que todas elas um dia vão formar uma estrela. E como é que elas formam estrela, professor? Através da força da gravidade. Atraindo cada vez mais essa nuvem de gás, essa nuvem de poeira, que à medida que vai se acumulando numa região, vai possuir um centro com grande temperatura, pressão e densidade. E aí você tem aí o nascimento de uma estrela. Nada mais é que uma nuvem de hidrogênio
em estado gasoso, e poeira, que quando se acumula em uma região, tem aí um aumento de temperatura, pressão e densidade. Tá bom? Belezinha, jovens? E aí eu vou te dar um timezinho, tá? Acabei passando aqui. Vou te dar um timezinho nessa telinha e depois na próxima, que é a que fala sobre o nascimento das estrelas, e a gente volta já, tá bom? Um minutinho para vocês e a gente volta. Vamos lá, jovenzinhos. Retornando aqui para a nossa aula, a gente vai dar continuidade, bom? E aí, a gente vai falar agora do seguinte, tá? É na fase de protoestrela, quando são atingidos 10 milhões de graus Celsius, que se iniciam as primeiras reações nucleares. Lembra que eu falei no início, né? As estrelas, elas são geradas, são formadas por meio de reações nucleares. Então é na fase da protoestrela que essas reações nucleares elas começam a aparecer, tá? O núcleo de hidrogênio se funde, liberando enorme quantidade de energia, fazendo então o brilho iniciar. Olha aí que legal. Então, você tem a fusão de um núcleo de hidrogênio que vai liberar enormes quantidades de energia, e aí você tem o nascimento da estrela. Essa fusão vem do quê?
vem através de um acúmulo central desse gás, aumentando pressão, temperatura e densidade, né? A gente acabou de ver essas três características. Beleza? Jovens, e a produção da energia das estrelas? Como acontece? A produção de energia das estrelas, ela vem através dessa reação nuclear. E qual é a reação que acontece, professor? O núcleo de hidrogênio se funde, né? Então é uma fusão nuclear. É uma fusão nuclear. Daí que sai a energia das estrelas. Então imagina aí que eu tenho partículas se unindo, partículas de hidrogênio se unindo, e aí, através dessa união, eu tenho uma reação acontecendo, um resultado acontecendo. Então, se eu tenho aqui, ó, H+, do outro lado, o que que vai sair? Vai sair próton e nêutron juntos. Próton e nêutron juntos. Próton mais nêutron. Vai sair uma partícula chamada de neutrino, representado por um V, né? Parece um V. Neutrino. E vai sair positron, que é um elétron, considerado uma partícula elétrica, porém positiva. Tá bom? Então você vai ter o surgimento dessas três partículas, a união de próton mais nêutron, a união de um neutrino e a união de quem? De um positron. Essas três partículas separadas a partir do quê? A partir dessas duas moléculas de gás hidrogênio. Tá bom? E aí, galerinha, essa reação ela pode chegar a atingir, no início, 2.000 kelvins. No início. Reação bem fria, né? Ao se comparar a temperatura média das estrelas, que é em torno de 3.000 kelvins. Mas pode alcançar um valor de 10 elevado a 7 kelvins. Professor, quanto é que é 10 elevado a 7 kelvins? Tá aqui, jovens. Dá o que aí? 1.000, 10.000, 100.000, 10 milhões de kelvins. Tá bom? Show de bola? Então é uma temperaturazinha baixa, né? Show de bola? Bom, meus queridos, o processo mais importante no início da vida das estrelas é a fusão
nuclear do hidrogênio para formar hélio, tá? Então, você tem hidrogênio formando hélio, que é a composição básica de muitas estrelas, inclusive a do Sol, certo? Então, através dessa fusão nuclear, eu tenho a união dessas partículas de hidrogênio e a saída de quê? De hélio. Mas não só hélio. Eu ainda tenho aqui uma energiazinha saindo, que são raios gama. Ok? Show de bola, jovens? Então é assim que nós temos a produção de energia nas estrelas. É através de uma fusão nuclear. Tá? Fusão nuclear é a causa para a produção de energia nas estrelas. Para vocês, eu vou te dar um minutinho e aí a gente volta depois desse time, tá bom? 1 minuto. Vamos lá, jovens. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando, meus queridos. Continuando, a gente vai ter o seguinte. Propriedade das estrelas. Propriedade das estrelas. Bom, aqui nós vamos estudar algumas características das estrelas, como, por exemplo, a temperatura, o brilho, a luminosidade. Vai estar relacionado também o raio, né, a dimensão dessa estrela, a sua massa, a sua taxa de rotação, certo? E aí, galerinha, eu terei aqui a informação de tudo isso através do espectro dessa estrela. Professor, como é que eu vou observar o espectro de uma estrela? Bom, eles fazem uma relação da intensidade de luz, de brilho que ela emite com a sua temperatura, tá? Ou da intensidade da temperatura com a onda que ela emite, e aí conseguem fazer a leitura das radiações eletromagnéticas dessa estrela. Tudo através de um gráfico. Normalmente associando temperatura com essa luminosidade, com esse brilho. Tá? E aí, galerinha, por exemplo, uma estrela que tem
uma intensidade e temperatura de 2.500 Kelvin. Essa estrela normalmente ela vai ter aí uma coloração avermelhada, coloração mais próxima do vermelho, tá? Temos estrelas que estão próximas aí do 5.800 Kelvin, o seu pico, né, de intensidade luminosa, de brilho. Então, ela já seria uma estrela mais amarelada. Estrelas que estão em torno de uma temperatura de 18.000 kelvins, elas já são estrelas mais azuis. Lembra daquela frasezinha, né? Azul é a cor mais quente? Pois é, tá aqui. A coloração azulada refere-se para a coloração liberada por estrelas de maior temperatura, tá bom? Então, por isso que eu falo aqui para vocês. A cor de uma estrela é característica direta da sua temperatura. As estrelas mais frias são estrelas vermelhas. As estrelas azuis são estrelas mais quentes. Estrela Betelgeuse, por exemplo, é uma estrela vermelha. Essa estrela Betelgeuse, ela se tornou tão famosa recentemente. Ela é uma estrela que provavelmente daqui a alguns dias, meses, anos, ela será uma estrela que vai entrar em colapso. Ela já começou esse colapso, na verdade. Ela já começou a colapsar antes da pandemia, no ano de 2019. E aí a NASA, por exemplo, e outros pesquisadores vêm pesquisando essa estrela diariamente para observar quando esse fenômeno vai acontecer. Porém, ela está em torno de 600 anos-luz de distância do nosso planeta. Então, mesmo que ela venha a colapsar hoje, nós só vamos ver essa diferença do seu brilho, né? Porque durante o colapso de uma estrela, ela emite um brilho maior. Então, a gente vai observar uma diferença desse brilho daqui a 600 anos. Ok? Então, você não vai ver ela colapsar. Só as suas próximas gerações. A estrela amarela. A estrela amarela seria o Sol. É uma estrela que é um pouco mais quente que Betelgeuse. Porque a coloração amarela seria uma coloração de maior temperatura. E Rigel é uma estrela branco-azulada. É uma estrela branca. Ela é uma das estrelas mais quentes que a gente possui até agora. Tá? Bom, galerinha. Então, quanto mais perto do branco, quanto mais perto do azul, a temperatura dessa estrela será maior. Quanto mais próxima do vermelho, a temperatura dessa estrela será menor. Bom, vou dar o timezinho para vocês, tá? Vou te dar aí um total de 1 minutinho para cada tela e a gente volta já já. 1 minuto.
Continuando aqui a nossa aula, a gente vai falar sobre a luminosidade agora. A luminosidade de uma estrela está relacionada com o seu tamanho, certo? Então, a luminosidade está relacionada com o tamanho da estrela. Isto é, quanto maior for o tamanho da estrela, dentro de uma gama de cor, maior será a sua luminosidade, certo? Então, é a questão da dimensão, né, dessa estrela. Quanto maior o tamanho da estrela, maior será também a intensidade de luz que ela produz. Por exemplo, Barnard. Barnard é uma estrela de dimensão pequena. Comparada com a estrela Antares, Barnard vai produzir menor temperatura. Perdão, vai produzir menor luminosidade, porque ela vai possuir menor dimensão. Certo? Já Antares vai produzir maior intensidade, porque terá maior dimensão. Certo? Para você anotar essas informações, eu também vou te dar mais um minutinho. Bom? Um minutinho na tela. Continuando, jovens, continuando, a gente vai agora trabalhar com a classificação espectral, tá? Classificação espectral das estrelas. Jovens, olha aí. Na classificação espectral, a gente vai estar observando o seguinte, que é a mesma questão lá das cores que elas emitem, né? Quanto for maior a temperatura de uma estrela, maior temperatura, mais próxima do azul, do branco, ela estará, tá bom? Isso a gente já até falou agora há pouco. Mais temperatura, mais próxima do branco. Menos temperatura, menos temperatura, mais perto do vermelho ela se encontra. Certo, jovens? A gente já trabalhou isso também agora há pouco. Certo? Classificação intensidade luminosa, a gente também já falou, né? Está relacionada com a dimensão da estrela. E as classes de luminosidade estão relacionadas com a intensidade intrínseca das estrelas. A classe de cores a gente definiu como M para as próximas do vermelho, K para as próximas do alaranjado, G para um amarelo mais forte e F para um amarelo mais
fraco. Branco, você tem a para classificação, de 25.000 kelvins, B, um azul mais forte, e mais que 45.000 kelvins, você tem a classificação O de temperatura, tá bom? De espectro, baseado na temperatura. Já na classificação da intensidade luminosa, você tem as classes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 1 são as supergigantes, 2 gigantes luminosas, 3 gigante apenas, 4 subgigantes, 5 anãs da sequência principal, 6 subanãs e 7 anãs brancas, tá bom? Então você tem essa classificação de acordo com a luminosidade que elas produzem, tá bom? E aí você lembra que quanto maior for o brilho, maior também a energia emitida por elas. Bom? Bom, jovens, aqui nós temos o ciclo de vida das estrelas, que a gente já até falou, né? Parte de uma luz de gás hidrogênio. Depois você tem a protoestrela, que é um ponto da vida da estrela que ela inicia as reações nucleares. Depois você tem uma sequência principal, que ou ela vira uma gigante vermelha, tá? Ou ela vira uma supergigante vermelha. Tá bom? Ela já é uma estrela, ela pode ser uma estrela, mas ela pode evoluir para uma gigante vermelha ou uma supergigante vermelha. Depois, ela vira uma nebulosa planetária e uma anã branca. Ou ela pode virar uma supernova e se transformar em um buraco negro ou uma estrela de nêutrons, certo? Então, essa é a vida das estrelas. Muito provavelmente, a nossa estrela ela vai se tornar uma supergigante vermelha, certo? Há aí teorias de que ela vai se tornar uma supergigante vermelha, e ela vai se tornar um buraco negro depois, certo? Porém, não se sabe ao certo. Beleza? Bom, jovenzinhos, e aí os buracos negros estelares são exatamente um ponto da vida da estrela que ela vai se tornar um buraco negro, como a gente até viu agora há pouco, tá? São formados por imensas nuvens de gás ou por aglomerações de milhões de estrelas que colapsaram sobre sua própria gravidade. Ou seja, depois de se tornarem supergigantes vermelhas, acabaram passando pelo processo de supernova, que é a morte da estrela, e acabaram virando buraco negro. Bom? E aí você teve um aglomerado dessa estrela que deu origem a um ponto de muita densidade e de muita gravidade, até virarem o quê? Até virarem buracos negros, certo? Bom, jovens, esse papo a gente vai finalizar por hoje, mas ele vai continuar nas nossas próximas aulas. Vão ficar algumas questões para vocês analisarem e aí a gente se encontra no próximo encontro. Bom, até a próxima aula. Tchau, tchau, jovens!